Paz e graça. Amém. Convido vocês a abrirem um texto na palavra do Senhor, lá no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, e o tema que eu quero compartilhar com vocês, irmãos e irmãs: uma escolha errada deve durar somente até o momento da irrepreensibilidade. Uma escolha errada deve durar somente até o momento da irrepreensibilidade. Atos 21, a leitura do verso 17 até o verso 26. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E, tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Paulo dando testemunho, como acabamos de ver e ouvir também Paulo, diácono, falando do testemunho do que Deus fez na Bahia, há mais de um século, né? Então Paulo está fazendo o mesmo, voltando da sua terceira viagem missionária, está em Jerusalém, com as autoridades de Jerusalém, né? Tiago, um dos grandes da igreja, coluna da igreja, ao lado de Pedro, e também para os presbíteros, falando de como foi a experiência deles na Grécia e ali também na Macedônia. Então é isso que Paulo está falando agora na capital, né, de Jerusalém, no principal, né, lugar de foco do cristianismo nascendo, mas sobretudo é importante dizer aonde estava o templo de Jerusalém. Portanto, muitos judeus ainda tendo proeminência naquele lugar, né? E numa transição entre aqueles que eram todos judeus, de nascimento, de cultura, de religião, mas que há pouco tempo estavam transicionando para o cristianismo. É importante isso, tá? Vocês terem em mente esse momento que Paulo está falando. Verso 20: Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Veja o clima agora de conflito, né? De novo, foram informados no centro de Jerusalém, né? Autoridades, foram informados a teu respeito, falando de Paulo, que ensinas todos os judeus que entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada aqui em Jerusalém. Faze, portanto, aí vem a história de conselho, tá? Vem o conselho, né? Se conselho fosse bom, o povo fala, né? Era vendido, né? Então vou fazer aqui, né, um breve resumo para você compreender em que contexto Paulo está inserido. Então Paulo não é nome de Jerusalém, Paulo não é o cara de Jerusalém, é Pedro e Tiago. É também Jerusalém que suscita talvez o maior problema teológico daquele momento, né? De doutrina teológica, porque Paulo, agora convertido ao cristianismo, ensinava que quem era judeu, se convertendo ao cristianismo, não havia nenhuma necessidade de continuar praticando as leis judaicas, e a principal delas, a circuncisão. E isso, presbítero Denilson, incomodava muito, mesmo os cristãos, porém, judeus de nascimento, cultura e religião. Então Paulo, à semelhança de Jesus, não faz ministério em Jerusalém. Paulo faz ministério, olha que coisa linda, fora de Jerusalém. Vai para Macedônia, vai às 3 viagens missionárias. É Paulo quem tira o evangelho de Jerusalém e manda para o mundo. Jesus a mesma coisa. Jesus entrou em Jerusalém para morrer, que é a chamada Semana Pascal. Todo o ministério de Jesus é o quê? Nas bases, nas periferias. A última semana de Jesus, do seu ministério, ele entra em Jerusalém exatamente para morrer. Propósito de Deus ou não, Paulo, no final, voltando da sua terceira viagem missionária, vai em Jerusalém para dar relatório acerca do que Deus estava fazendo por meio das suas mãos com os gentios. Quem eram os gentios? Gentio é quem não era judeu. Qualquer um que não fosse judeu era chamado de gentio.
Deus chama, Atos 9, está registrado isso lá. Deus chama Saulo, depois Paulo, para ser apóstolo dos gentios. Então o que significa isso, Leila? Deus tinha um propósito de alcançar pessoas em toda a face da terra, não só em Jerusalém. E para isso, ele vai chamar Paulo, apóstolo dos gentios. Paulo muitas vezes vai mencionar isso nas suas cartas, se gloriando, né, disso. Eu sou o apóstolo dos gentios. Deus me chamou para chamar, ou Deus me chamou para evangelizar quem não é judeu, de nascimento, de religião e de cultura. Essa era a glória de Paulo, registrada inclusive nas suas cartas, de forma massiva, né? Então, voltando para o texto, aí vem alguém diante do contexto. Paulo está em Jerusalém, causa um incômodo, presbítero Milton, causa um incômodo por causa do seu estilo missionário. Autoridades ficam sabendo que Paulo está lá, e aí vem esse relato aqui: olha, não vão gostar da sua fama, não estão gostando da sua fama, e você aqui em Jerusalém, vão te prender, vão te matar. Para isso não acontecer, meu Deus do céu, dão um conselho para Paulo. Sabe qual foi o conselho que deram para ele? Está registrado, verso 22, que se há pois de fazer? Certamente saberão da tua chegada aqui em Jerusalém. Aí vem o 23, né? Vem cá, vou te dar um conselho. Faze, veja o verbo imperativo, faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. De novo, pausa. Na sua Bíblia está citado aí um texto do Antigo Testamento? Está aí, Rafael? Na sua está? Qual que é o texto? Tem aí um 6. Número 6, 13. E é isso que eu falo. Então há uma diferença de ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Então, toda vez que aparece uma referência dessa, você está estudando a Bíblia em casa, você tem que parar para ir conferir, né? Quando você vai lá para número 6 e vai conferir do que se trata, era o quê? Como diz a minha mãe, tintim por tintim, relatando como se fazia o voto de Nazir. O voto de Nazir era uma prática judaica milenar, acerca de busca de o quê? De purificação, prática humana. Raspava a cabeça, lá na minha terra no interior, né? Era muito comum fazer promessa, raspar a cabeça, né? Vestia de branco, ou não cortar o cabelo. Tinha vários tipos. Promessa. Então o voto de Nazir era um voto de consagração. Para isso tinha uma prática feita, né? Que envolvia inclusive oferecer um cordeiro para o sacerdote, pagar ali uma quantidade para dizer: olha, estou encomendando o voto de Nazir. Então, de novo, uma terceira pausa. O que foi o conselho dado para Paulo? Olha, para você não causar aqui em Jerusalém, para as pessoas que ainda não aderiram absolutamente à transição do judaísmo para a fé cristã, que não admite mais sacrifício, para não causar incômodo para essas autoridades, faze o voto de Nazir. Se mistura com os garotos que fizeram, paga a conta deles, e aí vão pensar que você também é como um de nós. Vou fazer um momento de reflexão aqui. A Bíblia diz que só Jesus, nascido de mulher, é que não teve pecado. Então Paulo também, certamente, cometeu pecado. De acordo com o que eu conheço da Escritura Sagrada, e claro, dos textos de Paulo, para mim, o único pecado que eu encontro pelas Escrituras na vida de Paulo é esse aqui. Quando Paulo fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, é alguém com autoridade que está falando. Testemunhal, ministerial, espiritual. Quando Paulo fala: vocês são as minhas credenciais, ou seja, vocês me conhecem, vocês andam comigo, vocês sabem onde eu moro, vocês sabem como é minha família. Então Paulo diz: olha, eu não sou fingido, vocês me conhecem, não tem fingimento. Então quando ele fala: vocês são a minha credencial, você sabe que eu sou uma pessoa digna. Paulo está dizendo, não está dizendo que não é pecador, mas tinha uma vida reta, íntegra, testemunho, né? Porém aqui
como todo mundo é pecador, aqui está aquilo que a gente pode dizer, Paulo deu uma escorregada. E eu espero, de alguma forma, compartilhar com vocês, todos nós estamos sujeitos a isso, né? E, de novo, ainda assim, quando eu chegar no céu, eu quero sentar numa mesa para tomar um café, eu quero estar com Paulo. Eu, por exemplo, gostaria muito de conhecer Jacó, Moisés, Joquebede, Ana, mãe de Samuel, a mulher que ungiu os pés de Jesus. Então, tem alguns personagens bíblicos que eu amo de paixão. Eu gostaria muito de estar perto dessas pessoas, pela admiração que tenho, de acordo com a biografia que que está na Escritura Sagrada, né? Eu fico imaginando Simonton, em 1859, quando chegou na Bahia, na Guanabara, no Rio de Janeiro. Depois de 5 anos evangelizando, mal falava português ainda, e aí no seu diário de bordo, né, ou no seu diário de missionário, né, quando ele foi batizar as primeiras ovelhas dele, né, o que ele registrou no diário foi: aqui estão, né, os irmãos que estão prontos para sofrer por Cristo, né? Então também gostaria de conhecer, se fosse possível, né, estiver no céu. Não sei se a gente vai conhecer as pessoas, mas imagina a honra de conhecer o primeiro missionário presbiteriano que pisou nesse país, né? Ashbel Green Simonton, tá? Então, de novo, verso 24: toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa, ou seja, paga a conta, né, necessária para que raspe a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei, letra maiúscula aí para lei, né? Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Fazer de novo aqui, irmãos, eu passaria dias e dias falando só sobre esse tema com vocês. Sabe o que isso significa? Paulo, não só você viva como um judeu também, guarda a lei, mas os gentios que você está evangelizando, Lília, os gentios que você está evangelizando acerca da graça insondável de Jesus, diga para eles que eles têm que cumprir a lei também, né? Relações sexuais ilícitas não é nem lei, né? Isso é um dever de comunhão, de santidade que cada um de nós tem. Mas e as anteriores? Ele fala, né? Coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados, coisa que até hoje alguns crentes ainda fazem, né? Que Paulo destrói tudo isso lá em Colossenses, no capítulo 2, né? Bom, verso 26 para terminar. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, aí vem, ele fez o voto, Rafael, para minha decepção, Paulo fez o voto. Tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Para minha tristeza e decepção, esse é o único pecado que eu encontro na Escritura que Paulo tenha cometido. Pecado que será reparado. Ele se arrependerá profundamente de ter aceito, desculpa a expressão, esse maldito conceito. Ele se arrependerá. Por que ele se arrependerá? Antes disso, o que Paulo pregou durante todo o tempo no seu ministério? Vamos conferir? Romanos 3. Romanos 3. Um pouquinho mais adiante, você vai encontrar a carta aos Romanos. No 21 e seguintes, nós temos aqui um brevíssimo resumo do conteúdo da mensagem, toda a mensagem que Paulo pregou. Romanos 3, 21. Mas agora, olha a expressão, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo,
para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Diríamos, judeus e não judeus, portanto gentios. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante o que? O resgate, a salvação, a redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Sobre Cristo Jesus propôs Deus, através do seu sangue, como oferta, mediante a fé de quem vai crer nesse sacrifício, para manifestar o que? Deus justiça, por ter Deus, na sua tolerância quanto ao pecado, deixado impunes os pecados antes da chegada de Cristo. Tá? 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. De qual tempo presente está falando? No tempo cristão. Para ele mesmo quem? Deus, em Cristo, ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, o orgulho de cumprir a lei? Já que tanto é orgulho, foi de todo excluída? Porque lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Paulo, irmãos, até aí, Paulo passa toda a sua vida pregando isso. No final da terceira viagem missionária, quando está no finalmente já, até porque, depois desse episódio, Paulo será preso, depois vai ter que ser julgado, aí descobre que ele é cidadão romano, não poderia ser julgado como qualquer um, desculpa a expressão, como não romano. Então quem dominava ali era Roma, então tinha que ser julgado como cidadão romano, então tinha que ser julgado em Roma. Dali, irmão, será o final do ministério de Paulo. Então, quando no final da sua vida Paulo aceita fazer um voto, ele está dizendo o quê? Esqueça tudo que eu ensinei para vocês. Fazer uma pausa. Talvez por causa da idade, por volta dos 60 e poucos anos. Medo? Não justifica. Certa vez, Rafael, eu perguntei para o meu professor no doutorado, no Rude Ramos, o metodista, e aí esses cientistas da Bíblia, vai dar resposta, né? Eu falei assim, professor Paulo, o nome dele era Paulo também, Paulo Nogueira. Professor Paulo, me ajuda a tirar uma angústia do coração, porque eu amo tanto Paulo, eu amo tanto o apóstolo Paulo, e eu fico muito contrariado quando eu tenho que ler Atos 21, que eu descubro que ele aceita fazer, no final do seu ministério, depois de tudo que fez, ele aceita fazer aquele sacrifício infeliz, contrariando tudo que ele tinha pregado, para atender gente que nem convertida era, apesar de religiosa. Por que Paulo aceitou aquele conselho? Cientista da Bíblia dá resposta como cientista, e até hoje a minha decepção continua. Eu falei assim, não, é que ali é o seguinte, Paulo tinha que entrar em Jerusalém, porque também tinha interesse em evangelizar Jerusalém. Então ele paga um preço, como se diz, para entrar em Jerusalém. Então o cartão de ingresso dele para Jerusalém era o quê? Aceitar. Mas aí é difícil, Eu falei, não, desculpa, mas eu vou continuar com a minha conclusão sobre esse momento. Paulo comete um pecado, na minha leitura, na minha interpretação. Ele comete um pecado. E aí é o tema da nossa reflexão. Por quanto tempo dura um pecado na nossa consciência? O tema da resposta, o tema da nossa reflexão, já está contido a própria resposta. Até o momento da irrepreensibilidade. Talvez, presbítero Marcos, seja a palavra que eu mais tenha falado durante esses 3 anos que estou com vocês. Irrepreensibilidade. Então é importante dizer que a Bíblia nos ensina em muitas passagens, inclusive nos salmistas, nos profetas, que o pecado, não é contra o meu próximo, o pecado é contra Deus. Por exemplo, quando Davi, na sua confissão, Salmo 51 e no Salmo 32, quando Davi fala a respeito do seu pecado, ele fala, pequei contra ti, Senhor, de maneira que serás tido por justo no teu julgar. Quando o filho pródigo reconhece a condição de pecador, ele fala, pequei contra ti, Senhor, contra o meu pai. Mas primeiro ele fala, pequei contra ti, Senhor.
Porque a Bíblia diz que pecado é o quê? Pecado é nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida. Do hebraico é avon, pechá, do grego é hamartia. Nos dois dá o mesmo sentido, ou seja, há um caminho proposto e a gente por consciência, e eu quero falar disso, por consciência, porque ninguém, não é por, é por acaso, não, por consciência toma um caminho diferente. Toda vez que conscientemente eu tomo um caminho diferente, eu estou pecando. Conscientemente. Então, se você tem um amigo que não é crente e você cometeu qualquer tipo de ato, contra ele, e ele não é crente, ele nem sabe que você cometeu um pecado. Para ele só sentiu o peso. Tipo, se você enganou financeiramente, ou se você o maltratou, deu um soco, alguma coisa, falou um palavrão, ele não é crente, nem sei. Para ele está reagindo a partir daquela atitude que não foi boa. Mas para com Deus nós estamos o quê? Cometendo um pecado. Então que fique claro, bíblica, doutrina e teologicamente, o pecado é contra Deus. E se é contra Deus, logo nós sabemos que pecamos. Então, quanto tempo deve durar um pecado na consciência do crente? Até o tempo da irrepreensibilidade. E o que é irrepreensibilidade? Então, a palavra desse tamanho, a raiz dela é o que? É erro. E quando vem errar ou irrepreensível, não é não errar, já que a raiz é erro. É saber a consciência do erro. Então, por exemplo, vou explicar para você. Furou o pneu do carro, você vai aonde? Ou você compra o pneu novo, ou você vai remendar. Para remendar o pneu, você vai aonde? No borracheiro. Então, a palavra borracheiro é o que? Extrai de borracha, da raiz da borracha. Pneu é feito de borracha. Percebe? Então, irrepreensível é o que? Está na raiz do erro. Então, um crente que passou pela experiência de conversão, ele é habitado pelo Espírito Santo. Então, quando um crente erra, a raiz, quando um crente erra, antes de errar, por causa da ação do Espírito Santo que habita nele, ele é avisado antes. Por isso que é impossível pecar e não saber que estava pecando. Pastor, pode falar. Eu estou fazendo uma pergunta, mas eu constantemente estou evangelizando. A gente tem que estar preparado para as coisas que ocorrem. Sim. E quando a pessoa não assume isso, porque quando fala Deus é justo, está falando de justiça. E aquela pessoa é enganadora, que é um mentiroso, que fica te causando problemas. Como eu sei que a melhor forma de agir é a oração. Mas como é que você vê essa situação? Quando a pessoa conviveu no Evangelho, sabe o que é o Evangelho e não aceita, não há o que fazer. Você tem que orar e deixar nas mãos de Deus, a não ser que você haja como ser humano, e aí vai te trazer problemas também. Você vai lá, como Paulo vai dizer em Coríntios, você vai contratar um advogado, vai levar para a justiça, ele fala assim, é melhor nem usar desse caso, ou dessa ferramenta. Resolva primeiro como crente, mas nem sempre se resolve como crente, nem tudo dá. Então, cada um aqui tem que tomar o caminho aí que tem que fazer, mas é triste, a experiência é sempre triste. Eu costumo abrir mão. Se é dinheiro, Deus vai me dar de outro jeito. Eu não vou arrumar confusão com família por conta de dinheiro. Está nas mãos de Deus. Mas isso é eu. Não estou te dando conselho não. E com o tempo você descobre que Deus te honra e aquele dinheiro que o outro que achou que era lucro vira pó, farinha, e daqui 10 anos fala, caramba, eu te passei a perna, você está melhor do que eu. Então, mas enfim, no caso de Paulo, a gente entende que Paulo comete um pecado. Por quê? Porque ele está contrariando tudo que ele ensinou durante todo o seu ministério. E ensinou não é porque era um teólogo, Helder. Ele ensinou porque aquilo era o fundamento da sua fé. E por que o crente sabe, ou é avisado, antes de cometer o pecado, ele é avisado que o que ele está pensando em fazer, é pecado.
Essa é a função do Espírito Santo. Bina, se o Espírito Santo não te lembrar antes de você pecar, que é por palavra, pensamento e ação, tá? Basicamente, o ser humano é resumido em 3 coisas: palavra, pensamento, palavra e ação. Se o Espírito Santo não te lembrar antes do pecado, que pode ser feito em 3 coisas: palavra, pensamento e ação. Se o Espírito Santo não te lembrar antes de você pecar, que o que você está pensando em fazer é pecado, você não é convertido. Agora, se você é convertida, logo a Bíblia diz, Paulo diz em muitas passagens, o Espírito Santo habita você. E a função do Espírito Santo habitar o crente é para quê? Exatamente para te avisar. Você vai falar? Você vai falar? Bom, então saiba que você vai estar pecando. Você vai fazer? Bom, então saiba que você está pecando. Você vai pensar? Então saiba que você está pecando. Então é disto que eu chamo aqui a nossa reflexão, para dizer que quando Paulo toma a decisão, Dona Isabel Bronzatti, toma a decisão de praticar, talvez um dos mais criticados ensinos da lei judaica, que era buscar purificação através do que? De sacrifícios que a cruz de Cristo tinha destruído, Paulo está revogando o ensino fundamental de tudo que ele tinha feito durante todo o seu ministério. E para quê? Para agradar a gente poderosa em Jerusalém. Né? Bom, vamos voltar um pouquinho antes de Paulo ter feito aceitado esse conselho, e para a gente terminar, porque só falta 10 minutos, então a gente volta um pouco antes e depois, um pouco depois, né, do que ele fez. Então eu estou chamando de 7 dias. 7 dias. 7 dias antes de Paulo ter feito essa experiência e depois, 7 dias depois de ele ter feito a experiência. Então, vamos ver o contexto anterior de Paulo antes e o contexto seguinte. Olha só, qual era o contexto? Abra comigo aí, no capítulo mesmo 21, só que repare o verso 7. Verso 7 e seguintes, tá? Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, olha só na casa de quem que ele estava, Rafael, né? O cara, Filipe é o cara que evangelizou o oficial da rainha de Candace, citado acho que sexta-feira, né? A gente citou esse texto no seminário, sexta-feira, né? Olha só na casa de quem que ele está, um dos 7 diáconos, Filipe, que tinha 4 filhas, né? E essas filhas profetizavam. Verso 9, tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, então vai lá, olha, tira o cinto de Paulo, dobra ele aqui, né? Ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós quanto aqueles daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Vou fazer uma pausa aqui. Paulo antes, Milton, é esse cara. Vocês estão pensando o quê? Não tenho nenhuma dúvida, zero de dúvida. Deus está no meu coração um propósito, eu vou para Jerusalém. E vou anunciar também em Jerusalém a mensagem do quê? Do Cristo ressurreto. E não adianta vocês tentarem me dizer que eu corro risco de morte, vocês não vão me convencer. Esse é o Paulo falando. Viu, Ed? Esse é Paulo falando. Não tem medo de morrer? Estou pronto, né? Verso 13. Então ele respondeu: que fazeis chorando, quebrantando? Já foi lido, né? 14. Como porém não o persuadimos, ou seja, não conseguiram mudar a opinião de Paulo. Conformados, dissemos: faça-se o quê? A vontade do Senhor, né? Então Paulo vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, a primeira coisa que vão dizer para ele: ó, estão te caçando, vão te pegar.
Por quê? Você está pervertendo, meu Deus do céu, você está pervertendo a fé dos judeus. Mas quem são os judeus? Judeus cristãos. Você está dizendo que não precisa mais cumprir a lei. Aí Paulo diria então, mas não precisa mesmo. Mas não precisa mesmo. Mas aqui em Jerusalém é diferente. Então faz o seguinte, faz o voto de Nazireu, ou seja, agrada as autoridades aqui em Jerusalém, você não tem problema. Tá, então vocês já viram o texto, Paulo aceita. E 7 dias depois, vamos ver o que aconteceu? Bom, verso 27, Atos 1, verso 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, que era o tempo que durava aquele voto de Nazir, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Então, de novo, uma pausa aqui. Adiantou ele fazer o voto? Irmãos, então, eu penso assim, o Espírito Santo falou para Paulo, não faça isso. Não faça isso, não atenda a essas pessoas que acham que são crentes, não atenda esses legalistas, porque não é esse o princípio que você tem cumprido em 15, 20 anos de ministério. Não faça isso. Eu tenho certeza que aquilo que Paulo escreveu na Escritura, para mim, o Espírito Santo falou, que se não tivesse falado, Paulo não teria escrito isso nas suas cartas. Eu tenho certeza, Leila, que o Espírito Santo falou no coração de Paulo, não faça isso, não faça esse voto. Não atenda a essas pessoas que estão cegas por religião, não faça isso. Paulo fez. E Milton, e adiantou o quê? Nada. Ele tentou ser político, né? Exatamente. O erro dele foi esse. O pecado dele foi esse. Exatamente. Ele tenta revogar toda a convicção bíblica, teológica e espiritual. Não nos esqueçamos que Paulo se converteu, o quê? Sozinho, a caminho de Damasco, sozinho. O Espírito Santo, Jesus se manifesta a ele, tá? Paulo disse, né? Eu sei quem tem, eu sei o que aconteceu comigo. Você vai ensinar, né, para mim como é que é a minha conversão? Não, eu sei o que aconteceu comigo. Então aceitar esse voto, irmãos e irmãs, foi o espinho na carne de Paulo, ou seja, foi a fraquejada que ele deu, e pior, e nem adiantou. E se você, de novo, voltar ao texto, né, olha só, verso 14, como porém não o persuadimos, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Então a vontade do Senhor, vai em Jerusalém, testemunha. Com a vontade humana, cumpra a lei. Então, contrariando o Senhor. E, no entanto, ele cumpre a lei dos homens, dos falsos crentes, convertidos em Cristo. Resolve o quê? Nada. Quando chega gente mais radical ainda, está escrito no verso 27, quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando, israelitas, socorro! Ou seja, vocês estão loucos? É esse o pervertor da fé judaica. É esse. Ele vai escrever isso, Lúcia. Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu, olha só, a xenofobia, até gregos no templo. De quem ele está falando? Timóteo. Meu pai do céu, Lília, está falando de Timóteo, o primor que é Timóteo, porque Timóteo tinha pai grego, e Paulo o faz discípulo, percebe? Está colocando até grego no templo, e profanou este recinto sagrado, profanou. Pois antes tinham visto Trófimo, também isso lá é nome, né? Mas Trófimo, difícil de falar, né? Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo,
e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas, ou seja, você não é digno de estar nesse lugar. E não era mesmo. E não era mesmo. Há pouco Jesus tinha chamado aquele lugar de covil de salteadores. Então, Rafael, Paulo não era digno de estar no templo. Não porque Paulo não era, não, aquele lugar não era digno de Paulo. Ou seja, adiantou? Não. Então Paulo vai reconhecer, depois desse episódio, como que cometeu um pecado, né? Como é que Paulo vai reconhecer? Eu quero que você vá para o capítulo 22, para você ver a resposta. Capítulo 22, último verso, que é o 30. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou perante eles. Aí vai começar, irmãos, o processo todo de defesa, mas Paulo continua preso em Jerusalém. Dali ele vai para Roma, tempo depois. Depois dessa prisão aqui, ele não será solto mais. Ele vai pedir para ir para Roma, porque ele era cidadão romano. Então ele vai para Roma, e aí em Roma ele será julgado, sentenciado e condenado à execução. Ele será executado. Só que ele vai ficar ainda 2 anos em Roma, e de lá vai escrever, inclusive, algumas cartas. Percebe? Tá, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer o que está no capítulo 23, versículo 11, para a gente terminar. Versículo 11. Na noite seguinte, quem que apareceu a ele? Senhor. Pondo-se ao lado dele, disse: qual que é a palavra que aparece aí? Coragem. Pronto, eu termino com ela. Não precisa dizer mais nada. Coragem. Por quê? Olha só que coisa linda, eu fico arrepiado, irmãos. Porque o mesmo que você fez aqui em Jerusalém, eu quero que você faça em Roma. Era ou não era a propósito de Deus? Por que é um pecado de Paulo? Que Paulo tentou usar a força humana, o jeitinho humano, para se dar bem em Jerusalém. Deus não precisa de jeitinho humano. E o Espírito Santo avisou para ele antes: não faça isso. Não faça isso. E por que o Espírito Santo avisa a gente antes, irmãos e irmãs? Falta 1 minuto que eu preciso dizer esse texto para vocês. Então abra comigo, vamos terminar. Romanos 8. Claro, tinha que ser Paulo a escrever isso daqui. Romanos 8. Três versículos salteados. Romanos 8, verso 5. Você encontrou? Amém. Porque os que se inclinam, pausa, inclinar-se, então é o seguinte, está aqui, meu inário está aqui, aí eu quero pegar o inário, então inclinar é ir em direção a, então eu preciso estender meu braço vai o quê? Se inclinar até eu pegar o inário. Então há o quê? Antes disso, há uma intenção, há uma vontade e há uma ação, Leila, e eu vou executar. Então preciso do inário. Ah, por quê? Ah, eu quero inário. Ah, saudade, quero cantar, estou com vontade. Então eu vou, inclino. Até realizar, né, esse ato, há todo um conjunto que Paulo vai chamar de cogito. Cogito é o quê? Descartes, né? É pensar. Percebe? Então Paulo vai dizer, olha, os que se inclinam para a carne, a palavra carne aí é sarx do grego, é o que? Vontade, desejo carnal. Os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Então cogitar, ou seja, desejo de pecar, nasce não no ato do pecado, nasce no desejo do pecado. E a gente deseja o que? A partir do pensamento, daquilo que você quer fazer. Você acha que pode ser as trevas assoprando? Não, não é treva não é o capeta não, é o pecado que habita em mim. Paulo vai dizer isso em Romanos mesmo, que o Rafael outro dia trouxe uma mensagem sobre isso. Romanos 7, né, Rafael? Romanos 7.
no capítulo anterior, é a nossa natureza mesmo. Por isso, na nossa natureza que é pecaminosa, por isso o Espírito Santo tem que habitar, porque ele vai fazer a função dele. Como ele sabe que a nossa natureza é caída, a função do Espírito Santo é nos proteger de nós mesmos. De nós mesmos. Então Paulo fala em Romanos 5, porque os que se inclinam para a carne, desejam as coisas da carne, porque já estão pensando nelas, já estão desejando, já estão cogitando, já estão maquinando. Aí ele vai fazer o contrário, mas os que se inclinam para o Espírito, o que? Das coisas do Espírito. Então, quando Paulo desejou atender aquele convite, aquele conselho, o Espírito Santo tem certeza que falou para ele, Gálatas 5, tá? Paulo escreve a mesma coisa, que é uma luta, uma guerra entre carne, que é escrito aqui de novo, e espírito. E aqui de novo o contexto, só que outra carta em Romanos é, de novo, carne e espírito, carne e espírito, carne e espírito. Duas forças contrárias se degladiando. E nem aparece da Satanás aqui. É a gente mesma. Então há duas forças contraditórias degladiando. Nós mesmos, os nossos pensamentos, ações, imaginações e desejos contra Deus. E o Espírito Santo fazendo o quê? Não pensa, não fala, não faz. Vai dar ruim para você. E o que a gente tem que fazer? Né? Se recolher e falar: Senhor, toma conta, me auxilia naquilo que eu tenho que fazer. Então, verso 5: quem cogita das coisas da carne não está ouvindo o Espírito, está ouvindo a carne. Quando Paulo pensou sobre o conselho que foi dado, ele pensou a partir da carne. Isso vai durar 7 dias, até ele recobrar a consciência. Aonde? Na prisão, onde Deus, o Espírito Santo, o visita. Aliás, Jesus, né, o Senhor, o mesmo que apareceu em Damasco, foi lá na cadeia e falou: coragem, eu estou no controle, eu sei porque você está aqui. Você está aqui nessa prisão, sabe por quê? Porque eu te quero em Roma, e lá em Roma você estará preso por 2 anos. E de Roma ele vai evangelizar, escrever várias cartas. Deus estava no controle ou não, Denilson? Estava. Verso 14 de Romanos 8: pois todos que são guiados por quê? Pela carne ou pelo Espírito? Pelo Espírito são o quê? Filhos de Deus. Esse é o beabá, irmãos e irmãs, da teologia paulina. Você compreendeu isso aqui, você vai compreender tudo que Paulo escreveu, Lívia, do começo ao fim. Graça, contrário de lei. Fé, contrário de sacrifício. Morte e ressurreição. E esperança de salvação. Esperança final. Aí, quando a gente vê pregações e o conteúdo dos cultos hoje no Brasil, igreja, sobretudo a igreja evangélica, a gente fala: quanto falta de teologia paulina nas pregações de hoje. E o verso 16, para terminar, já falei pela 3ª vez, terminar e não termino. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que o quê? Que somos filhos de Deus. A palavra testificar é um documento atestando, tá? Então, o dia que você foi e comprou o carro, o cartório foi lá, né, o Detran foi lá, com um documento, testificou: esse carro pertence ao Denilson Silveira. Então, o Espírito Santo, por habitar a mente do crente, Helvin, testifica para quem? Para ele mesmo: você é uma nova criatura, você tem um padrão de Cristo, portanto, deve andar conforme o padrão de Cristo. E quando a gente, por alguma razão, tenta sair da razão de Cristo, o que o Espírito Santo faz? Não saia, porque se você fizer isso, você vai estar agindo como antes que você não era convertido. Não é lindo, irmãos? E não é claro para se compreender? Sim. Então, quando nós fazemos, e fazemos conscientes, somos lembrados por quem? Pelo pastor, pela igreja, pela doutrina? Não, somos lembrados pelo próprio Espírito Santo, de que palavras, pensamentos e ações são contra Deus e, portanto, deve evitá-los.
evitá-las. Se não evita, você peca. Pastor, E se peca e não se arrepende, vem a consequência. Pode falar. nós somos a imagem e semelhança de Deus, pelo Espírito Santo, né? Então, na vida agitada, vida atual, vida secular, então, a gente tem que proteger a armadura espiritual, né? Sim. Então, por isso que a gente tem que reservar sempre um tempo para estar em comunhão, porque senão você perde essa cobertura, fica mais fragilizado, né? E pode abrir brechas aí, pode coisa não tomar os caminhos que a gente espera, né? Sim, e Paulo também falou sobre isso. Ele usou dois verbos bastante conhecidos nas cartas paulinas, né, sobre o Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo, e quando a gente entristece. Por exemplo, você, mãe, o que é quase impossível, Leila, né? É quase impossível do Guilherme não te ouvir em algum conselho, né? Imagina o dia que aquele único conselho que você deu para ele e ele não te atendeu, né? Você ficou feliz ou triste? Triste. Então, se o Espírito Santo diz o tempo todo, Niceia, para nós, não pense isso, não fala isso e não faça isso, e a gente não ouve, Paulo fala, o Espírito Santo fica triste. Não é lindo? Então Paulo começa a falar sobre entristecer o Espírito Santo e depois ele usa um verbo ainda mais radical, apagar o Espírito Santo. Imagina se o Guilherme virasse a cabeça e sumisse, simplesmente deletar que vocês dois existem, o que é impossível, né? Mas imagina, né? É o que Paulo está usando para dizer que alguns crentes, né, acham que não precisa de ouvir a voz do Espírito, segue na própria, né? Ou seja, não preciso. Bom, a pergunta é, será que é crente? Porque qual crente não precisa da voz do Espírito dizendo para ele, né, o que ele tem que falar, pensar e fazer, né? O resultado a gente conhece. Então, quando Paulo fala não apaga o Espírito, não anula aquilo que ele quer fazer para o seu bem. Poxa, meu filho, você pode me ouvir, me ouça, na rebeldia, né? Na juventude, ali na adolescência, né? Me ouça, eu quero o seu bem, já sou madura, já sei os caminhos que você está tentando passar, já passei por eles, já conheço os resultados. Então, quando o Espírito Santo nos orienta a não pensar, não falar e não fazer, é para o nosso bem. E quando a gente o apaga, né, o entristece, é o quê? Deixa que eu sei fazer sozinho. A gente sabe fazer sozinho? Tá bom que sabe, né? Então essa é a função do Espírito, né, que habita a vida do crente, fazê-lo conduzir no caminho do Senhor. Amém? Amém.